Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer mais uma breve reflexão à luz dos ensinamentos do Cristo, uma reflexão que possa possivelmente nos agregar alguma coisa, que nós possamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, uma reflexão sobre as coisas que fazemos e talvez sem muita consciência. Antes da gente começar a reflexão propriamente dita, eu gostaria de pedir a você que se você acha que esses minutos que aqui estão gravados têm algum valor para você, compartilha com alguém, compartilha com o seu amigo, sua amiga, seus familiares, os seus filhos talvez, porque muitas vezes essas reflexões podem não significar muito para a gente, mas pode significar muito para alguém que está precisando ouvir. Então, como eu comentei já várias vezes, esse canal não é monetizado, eu não estou fazendo isso aqui para ficar rico nem famoso. A ideia é que a gente possa atingir um número de pessoas que esteja precisando de ouvir talvez uma mensagem de consolação, uma mensagem fraterna, uma mensagem de carinho. E hoje, então, o que nós vamos conversar? Como vocês sabem, eu estava em Roma e enquanto estivemos em Roma, eu não me lembrava da existência dessa capela, dessa igreja, e um grande amigo, Paulo, tinha que ser, né? Tinha que ter o nome de Paulo, né? Ele comentou: por que você não vai na igreja de Dominico Ovades? E eu não me lembro se eu já havia ido ou não a essa igreja. E nós fomos lá, eu e a Dani fomos lá, e chegamos lá. É uma capela, uma igreja bem simples, não tem adornos, não tem nada assim rico, monumental. Mas o que está por trás da história dessa igreja, né? Porque por que ela se chama Dominico Ovades? O que significa Dominico Ovades? Significa em português, Senhor, para onde vais? Como assim? Qual é a história? A história é que Pedro estava em Roma, foi aprisionado, fugiu, não importa como ele fugiu nesse momento, não é a questão. E quando ele estava fugindo de Roma, num dado momento, lá num lugar na Via Ápia, a Via Ápia é uma rua que existe desde o tempo do Império Romano. Então, quando ele estava no momento lá, ele encontra Jesus e pergunta, em latim seria Domine quo vadis? Senhor, para onde vais? Jesus olha para Pedro e diz assim: eu estou indo para Roma para ser crucificado uma segunda vez. E aí Pedro entendeu a mensagem, deu meia volta e voltou para Roma e acabou sendo crucificado. Quer dizer, essa é a história. Então, o que aconteceu neste momento aí? Qual é a primeira análise que me vem à cabeça? A primeira análise que me vem à cabeça é que Pedro tinha alguma coisa a fazer, não teve confiança, não levou adiante, fugiu, entre aspas, né? E quando ele confrontou o ensinamento de Jesus, na verdade ele confrontou Jesus mesmo, né? O que aconteceu? Ele lembrou-se da sua responsabilidade, assumiu a sua responsabilidade frente à sua consciência e foi para o sacrifício. Gente, o sacrifício tem um monte de símbolos nessa mensagem. O sacrifício não é que a gente vai ser crucificado, né? Não é essa a questão. A grande questão é, quando a gente encontra uma situação desafiadora, difícil, né, de dificuldade para a gente, uma situação que nos ameace, não fisicamente necessariamente, mas que nos ameace na nossa zona de conforto, ameace aquilo que a gente não quer mudar, ameace a nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança. Muitas vezes a gente pode fugir, né? Fugir de enfrentar, de confrontar essa realidade, né? São quando a gente tem uma notícia ruim, assim, por exemplo, né? Uma pessoa diagnosticada com câncer. E o câncer é uma coisa que tem cura, quer dizer, eu não vou entrar nessa questão agora, mas o câncer é uma coisa que tem cura, porque as células cancerígenas, elas se desenvolvem e também morrem. Então existem vários estudos acerca disso, e o câncer também tem cura.
Mas muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é negar que essa situação, né, existe. Então a gente faz de conta que não está acontecendo nada, porque a gente não quer enfrentar essa situação. A gente foge da nossa, né, dessa situação de desconforto, dessa situação que desafia a nossa estabilidade, que chacoalha o nosso mundo. E aí a gente pode fugir. Mas a beleza dessa mensagem é que a gente pode lembrar que o Cristo veio para nos trazer os ensinamentos, o ensinamento que na verdade nós já temos em nossas consciências, porque os Espíritos nos ensinam que nós temos as leis de Deus gravadas em nossa consciência. Então, na verdade, o Cristo não veio ensinar, ele veio exemplificar e nos relembrar. Relembrar que essas leis existem e mostrar que é possível viver de acordo com essas leis. Né? O ensinamento do Cristo foi prático, foi a vivência dele. Então, a gente pode lembrar que toda vez que nós enfrentarmos um desafio, a gente pode, né, pensar no exemplo do Cristo, pensar, vocês lembram daquela história, né, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente iria para uma montanha, sai daqui, vai para lá, né, e a montanha se moveria? Pois é essa certeza que o Cristo quer fomentar na gente, a certeza de que a vida acontece para a gente, a vida não acontece com a gente. Os desafios, eles vão acontecer, porque nós estamos num nível evolutivo em que nós precisamos do desafio, até para sair da nossa zona de conforto. Por que que a gente, né, reencarna e aí chega aqui, olha a natureza, olha as coisas gostosas, olha os prazeres, né, que a matéria proporciona, e aí desiste das coisas que a gente se comprometeu a fazer. Muitas vezes a gente briga, promete, jura, né, que vai fazer, que vai acontecer, porque a gente está no plano espiritual antes de encarnar e a gente, né, às vezes tem vergonha das nossas quedas, dos nossos erros, de tantas vezes que nós nos comprometemos a fazer coisas. E aí chegamos aqui, enfrentamos dificuldades, enfrentamos, por outro lado, outras facilidades, aí desistimos. Vamos pelo caminho mais fácil, em vez de ir pelo caminho correto. E aí veio o Cristo para nos lembrar. Então, eu acho que a grande lição, né, desse momento para mim é que quando a gente se encontrar numa situação de desafio, que a gente pense em Jesus, pense no Cristo e pergunte a Ele, Domine quo vadis? E aí Ele vai nos dizer, eu vou enfrentar os desafios, eu vou dar o meu testemunho, eu vou fazer a minha parte. Porque dar o testemunho não é sair para ser crucificado, para ser queimado no circo máximo, para ser comido por feras. Não é, hoje não é isso. Isso foi um momento muito específico da história, um momento assim muito, até triste, né, que nós fazíamos isso. Mas o testemunho hoje é, vamos ser fraternos, vamos pensar nessa polarização que nós estamos hoje todos polarizados. Vamos esquecer um pouco essa polarização, vamos pensar no outro como sendo o próximo. Né? Jesus não falou que para o fariseu que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo? A gente não pode esquecer que o próximo é o próximo, não importa se o próximo gosta do time vermelho, do time azul e a gente gosta do time oposto. Ah, eu odeio o próximo porque o próximo pensa diferente de mim. Gente, todo mundo pensa diferente. A questão é que nós estamos polarizados. Então, esse é um convite, né? Esse especificamente é um convite que o Cristo nos faz. Né? Eu vou voltar para Roma para ser crucificado uma segunda vez. Né? Quando te ferirem numa face, dá a outra face. Isso não é para a gente apanhar na outra face. É que a gente mostre que nós temos uma outra face para a pessoa. Uma face fraterna, uma face amorosa, uma face compreensiva que vai estar ali para ajudar a pessoa, que independente do que ela nos tenha feito. Porque a fraternidade é a nossa, talvez a nossa mola mestra, né? É uma coisa que o exercício da fraternidade é aquilo que vai nos auxiliar, vai nos ajudar a desenvolvermos as virtudes que nós precisamos desenvolver. Então eu não vou me estender muito.
Eu vou ficando por aqui. Antes de terminar, eu gostaria só de comentar que existem vários filmes chamados Quo-Vadis, Q-O-O-V-A-D-I-S. O primeiro de 1913, teve um o épico de 1951, teve um também que foi, esse filme foi refilmado algumas vezes, e a última foi em 2001. E esse filme, ele vale a pena ver, porque esse filme retrata várias coisas da época de Roma, né, há 2000 anos atrás, retrata o momento em que Pedro encontra Jesus, e no filme de 1951 é muito interessante porque Pedro é um senhor de cabelo branco, vestindo roupa branca, ele está caminhando, ele tem um apoio para caminhar, e ele caminha com um garoto, e a comunicação entre ele e Jesus é feita através do garoto, mediunicamente, né? O garoto fala como se fosse Jesus falando, e depois o garoto não lembra. E é interessante porque aí, quando acaba a comunicação, o ator, né, o ator, a personagem, joga o cajado no chão e volta para Roma, né? Então, fica esse convite, né? Se você tiver interesse em assistir o filme, assiste o filme. E se você não tiver interesse ou tempo de assistir o filme, pensa nessa questão. Quando uma situação de desafio te abraçar, né? Quando você tiver que enfrentar uma situação de desafio, o que o Cristo faria? Ele daria as costas e fugiria? Ou ele enfrentaria essa situação com os ensinamentos que ele veio nos relembrar, né? Ele não veio ensinar, ele veio relembrar, né? Com os tópicos que ele veio nos relembrar através desse exercício. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez, e relembrando, né? Se você conhecer alguém que você acha que pode se beneficiar dessas reflexões, divulga, dissemina. Esse canal não é monetizado, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ficar famoso. O que vai acontecer é que alguém vai ouvir essa mensagem que pode auxiliar essa pessoa, e essa pessoa também pode trazer comentários, e a gente pode abordar esses comentários. Então é um trabalho que pode crescer de uma forma interativa, tá bem? Então até a semana que vem, fique com Deus e tenha uma ótima semana.